Hoje nós vamos dar uma olhada no relatório do KNRI. O KNRI é um fundo do Kinea, né? Do Kinea, que pertence ao Itaú, e é um dos maiores fundos do mercado. E eu estou aqui no site do Mundo FI. O Mundo FI é um site onde agrega várias informações sobre os FIIs, então basta você vir aqui digitar KNRI, que ele já vai te levar para essa página aqui. Quando a gente vê aqui, tem várias informações muito interessantes aqui, algumas que eles possuem gestão ativa, quer dizer, o gestor compra e vende os imóveis, né, ele pode girar. Voltado a investidores em geral, quer dizer, todo mundo pode comprar, o CNPJ, o ISIN. Aqui tem uma taxa, a taxa de administração e gestão é 1,25% ao ano. E aqui algumas informações relevantes aqui, né? Nesses quadradinhos aqui, a gente tem quanto está a cotação dele, aqui em 21 de agosto, R$ 164, quanto foi o último rendimento, 0,65, o yield médio dos 12 meses, quer dizer, quanto ele pagou de rendimento na média por mês nos últimos 12 meses. A rentabilidade acumulada é quanto a cota variou. Então, no caso aqui, a cota variou 8,53% nos últimos 12 meses. Aqui são quantos negócios são feitos por dia. Então, são feitos 2.862 negócios por dia. Esse é o indicador de liquidez, né? Quer dizer, o quão fácil é comprar ou vender esse ativo. E aqui é o PVP, que é um indicador que fala, que divide o valor preço sobre o valor patrimonial, quer dizer, quanto ele está custando sobre o valor patrimonial. Aqui 1,05 significa que ele está ligeiramente acima do que vale o patrimônio. Então ele tem um ágiozinho, um pequeno, você está pagando um pouco a mais do que vale contabilmente o patrimônio dele. Aqui fala que uns outros dados referentes ao fundo em si. O patrimônio líquido são 3,7 bilhões de reais, é um fundo gigantesco, né? Ele é o primeiro do IFIX. O IFIX é um índice onde eu reúno os principais fundos do mercado, né? E 4,9% do IFIX é representado pelo KNRI. Começou em 11 de agosto de 2010, então é um fundo que já tem aí 20 anos, né? E o prazo é indeterminado, ele não tem prazo para pagar. São 206 mil cotistas, 23.600.802 cotas. A administração do fundo é entregue, taxas aqui foram 48 milhões por ano, não tem performance, percentual 1,29%. O custo anual por cota é R$ 2,00. Esse aqui é um dado interessante, que é para a gente entender quanto que cada cota paga pela administração, né? Lembrando que você já recebe já descontado isso aqui. E aqui dá para fazer uma análise comparativa. Eu gosto muito dessa análise aqui do Mundo FI. Porque ele te dá uma avaliação com contexto, tá? Então, por exemplo, ele está comparando o KNRI com outros FIIs híbridos, que é o que faz sentido. Então, de patrimônio, ele tem 3,7 bilhões, ao passo que a média dos outros FIIs híbridos tem 1,1 bi. Então, ele é 3 vezes maior, né, do que os outros. O valor de mercado também. O PVP ele está com 1,02, enquanto na média está também 1,02, ele está na média dos FIIs híbridos. O yield médio está 0,44, ao passo que os outros híbridos estão pagando 0,77 ao mês. Então é claro que existe aqui uma razoabilidade nisso, né? Quanto mais risco eu tomo, maior deve ser o dividendo. Ao passo que a gente vai ver aqui ao longo da nossa análise que o KNRI é um fundo muito mais consolidado, com risco muito mais baixo, né? Até por isso que ele entrega um yield um pouco menor. Então é aquele zagueirão ali para segurar sua carteira, né? A rentabilidade acumulada é 7,8%, ao passo que a média dos outros híbridos foi 0,5%, então ele ganhou mais na cotação, o yield é menor, mas ele se valorizou mais nos últimos tempos. O volume diário é 4,7 milhões, então é um indicador de liquidez, né? É legal saber isso aqui porque se você precisar vender ele rápido, né? No dia são negociados 4,7 milhões de reais desse fundo imobiliário aqui, ao passo que os outros fundos híbridos são 2,4 milhões. Quantidade de negócio, enquanto ele faz 2.800 negócios, a média dos outros é 1.439, a participação dele é 4,9, quando os outros é 1,28, e ele tem uma ABL, uma área bruta locável de 577 mil metros, contra 156 mil metros da média dos outros híbridos. Então, ele é maior em todos os sentidos, né? E ele tem aqui 18 imóveis contra 10 na média dos outros. Então aqui já dá para a gente ter uma referência do comparativo, tá? Essa é uma funcionalidade
do Mundo FI Premium. Então, quem quiser, eu estou com um cupom de desconto para assinar o Premium do Mundo FI. Só manda aí nos comentários que eu mando o cupom de desconto aí, tá? Aqui vem então o patrimônio, né? Ele tem 3 bi, alguns são distribuídos em imóveis, LCI, CRI, disponibilidade do dinheiro que está lá, outros e o passivo, né? Aqui na evolução patrimonial a gente vê como que o patrimônio dele vem crescendo, né? Esse patrimônio vem crescendo normalmente por emissões, faço uma emissão e aumento. Aqui eu tenho dados sobre a vacância, então a vacância é baixíssima, 0,3%, então 0,3% praticamente nada dos imóveis estão vagos. E a inadimplência é nada também, né? 0,1%. Ele tem 12 imóveis em São Paulo, 4 no Rio e 2 em Minas. Aqui tem a descrição dos imóveis e aqui a gente já percebe algumas coisas, porque ele é chamado de híbrido. Então tem aqui um CD, 2 CD que é um centro de distribuição, né? Que é um imóvel mais logístico. Aqui já um industrial, outro centro de distribuição, uma Boulevard Corporate Store que já é uma laje. Então percebe que ele tem tanto edifícios comerciais como logísticos industriais. É por isso que ele é chamado de um fundo híbrido, né? Ele tem também aqui alguns CRIs, né, alguns certificados, alguns LCIs, e o resultado trimestral dele aqui, ele vem, dá para a gente entender que é a comparação, né, de despesa, receita, resultado ao longo dos trimestres aqui, né? Ele está cotado hoje não, data de 21 de agosto, né, 164,89. A variação em um ano foi de 3,90, né, subiu 3,9%. Então são aqueles dados aqui de PVP, não amortizou nada no último ano, os negócios, a rentabilidade em 12 meses e o volume por dia aqui. Os rendimentos, 0,65, então o yield deu 0,39, esse é o último yield, e a data base é 31 de julho, ou seja, quem tinha cotas do KNRI em 31 de julho, no dia 14 de agosto, recebeu 65 centavos por cota. Então aqui dá para a gente acompanhar também os rendimentos. A gente vê que ele tomou uma pressão aqui, né, em abril, o que era de se esperar, né, o rendimento que era de 74 passou a ser 65 e estabilizou aqui. Né. E aqui então a gente já tem os documentos. Né. A gente pode olhar o relatório gerencial aqui, o último relatório é esse de 3 de agosto, que é o relatório referente a julho, é ele que a gente vai abrir aqui. Então, no relatório, ele dá algumas informações genéricas aqui do fundo, e é interessante essa primeira parte aqui, porque ela dá um resumo, né? Ela dá uma visão de como que o fundo tá reagindo, né? Então, a gente pode olhar aqui, ó, que ele falou, tivemos 2 desocupações na carteira de inquilinos nos escritórios corporativos do Rio, né? Então foi a empresa Mata de Santa Genebra Transmissão, 605 metros, lá do Botafogo Trade Center, e outra foi a Capgemini, que saiu 617 metros lá do Buenos Aires. Aqui ele considera que considerando as movimentações que tiveram, né, o fundo teve um aumento da vacância, né, passou a ser 5,91 e a vacância financeira 9,34. E aí isso considerando já ajustado pelas carências previstas. E aí ele destaca aqui que como é que a carteira apresentou uma solidez frente à crise do coronavírus, né? Então foi uma baixa inadimplência e uma boa performance de recebimentos de aluguéis no mês de julho, né? Ele está dizendo assim que na crise continuaram bem, embora eles continuem monitorando a carteira de inquilinos para antecipar eventuais impactos do prolongamento da crise, né? Então ele quis dizer o seguinte, que está controlado, isso que ele quer falar. Conforme informado no comunicado de rendimentos, né, o valor investido pelo fundo referente ao mês de julho, 14,8, que a gente falou em cima, será mantido em 65 por cota. Tem uma obra lá no centro de distribuição em Cabreúva, que eles estão falando aqui que teve um pequeno atraso no andamento da obra, e a obra está com quase 20% executada, né, então eles estão construindo um centro de distribuição lá. A gente fala que eles estão de pé aqui, eu acho que é razoável, né, que tem um pequeno atraso assim, a situação é totalmente atípica, né, mas que já estão tomando medidas junto à construtora para recuperar esse atraso, né, e está acompanhando se
o que o Covid está impactando tanto nessas obras quanto no restante, né? Mas a previsão da conclusão é para o segundo trimestre de 2021. E aqui ele fala da rentabilidade do fundo, né? Baseado em quem entrou em cada emissão, né? Quem entrou lá na primeira, então a cota valorizou 44%, né? De renda ele distribuiu 155%, então a rentabilidade total foi 200%. Né? Quem entrou em cada uma das emissões, aqui tem as datas para ir acompanhando. Aqui é um indicador de negociação e liquidez, né? Então fala que ele teve presente em 100% dos pregões, quer dizer, todo pregão negociou-se cotas do KNRI. E aqui ele dá um panorama aqui de como está a carteira dele. Né? Então são 19 propriedades, 10 são edifícios comerciais e 9 são centro logístico. E aí ele agrupa aqui, coloca essa distribuição. Né? Então por estado ele tem 61% da receita vem de São Paulo, 18% vem de Minas, 20% do Rio. Por tipologia, né? 53% vem da logística, 46% vem do escritório. Por atípico e típico, 53% é típico, 46% é atípico. Por índice de reajuste, aqui, ó, 49% é registrado pelo IGPM, 50% pelo IPCA. São os indicadores que reajustam os aluguéis. Né? E aqui ele coloca mais informação que eu acho interessante, que ele divide a receita dele pelo setor de atividade do inquilino. Então, quando a gente tem essa distribuição aqui, é para a gente entender, por exemplo, o quão exposto ele está a setores diferentes. A lógica é que quanto mais exposto a setores diferentes ele tiver, mais diversificado o fundo está, menos ele sente uma crise específica no setor. Então ele tem muita gente do setor de serviços, alguns financeiro, comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia. Então isso mostra a diversificação do fundo e isso é interessante, tá? É um ponto legal, que ele tem uma receita menos comprometida com algum setor em específico. E aqui ele fala da carteira dele, né? Que a média dos contratos tem vencimento em quase 10 anos, né, 9,36 anos. E aí, essa é a distribuição. 14% vai vencer em 2020, e aqui vai 21, 22, 23, então 65%, quer dizer, a grande maioria vai vencer em 2024 em diante. Então isso dá uma tranquilidade muito grande, né, porque não precisa se preocupar com esses vencimentos de contrato. Né. E o revisional, 6% de serviço em 2020, 2021, 22 e lá em 23. E aí ele tem um mapinha aqui, onde ele mostra onde estão localizados, né? E aqui o prédiozinho, quando é um prédio comercial, e aqui quando é um centro de distribuição, onde é a logística aqui. Então você vê que ele está concentrado aqui em Pouso Alegre, que é um lugar muito referência também para logística, né? O Boulevard Corporate Tower em Belo Horizonte. E no Rio ele tem o Botafogo Trade Center, o Buenos Aires Corporate e o Lagoa Corporate, mais um centro de distribuição em Santa Cruz. E os outros aqui que são distribuídos no estado de São Paulo. Do ponto de vista contábil aqui, ele teve isso de receita, isso de despesa, por isso que ele termina o final de julho com 16 milhões. E o fluxo de caixa, né? O saldo era esse, ele recebe aluguéis, receita financeira, né? Compra ativo, faz benfeitorias e tudo termina com esse saldo. O saldo final tem 1 de julho. É isso aqui e ele vai distribuir os rendimentos de 15 milhões de reais. Fala como é que estão as LCIs aqui e o valor patrimonial. Né? Esse valor patrimonial aqui já é deduzido a distribuição dos rendimentos, né, que vai ser realizada ainda, que distribuiu em agosto. Então o valor patrimonial é esse aqui. E aqui tem uma fotinha dos imóveis, eu gosto de ver a cara do imóvel, né? E aqui a gente percebe a qualidade dos imóveis do KNRI. Então, seja a qualidade pela localização ou pela qualidade do imóvel, assim, visual, né? Então, você imagina aqui, né, que tem prédios muito bons, né? Muito vistosos, assim, né? Então, você vê, são prédios bem localizados, são prédios bonitos. E aqui vem o CD, o centro de distribuição, que aí é basicamente algumas características construtivas de galpão e de localização, que é o que faz muita diferença. Né? E aqui é o CD de Cabreúva que eles estão desenvolvendo, né? A expectativa é no segundo trimestre de 2021. Então, para ter uma referência aqui, ó, é um CD com uma área bruta locável de 177 mil metros, que olha a média dos outros, né? Então, vai ser o maior CD deles, sem dúvida, que 69, 75, 41 e aqui 177. Então, é um centro de distribuição gigantesco, né? É muito grande. Para ter uma ideia, ele é 10 vezes aquele de Sumaré, aqui, ó, que tem 13, mais de 10 vezes, né, que tem 13 mil metros aqui.
E aí ele coloca um disclaimer aqui e finaliza o relatório. Então o que a gente entende aqui? É um fundo muito diversificado, são imóveis com a classificação muito boa, então ele é aquele tradicional ali, sem muita extravagância, sem muita agressividade para ter um yield alto, mas também com um risco baixo, né? Então eu acho que é um imóvel que cabe um FII que cabe na carteira de todo mundo, e isso aqui dá uma tranquilidade. No caso de uma queda, de um período mais crítico, né, são certamente imóveis que vão te dar menos estresse, menos calor aí. Se ficou alguma dúvida ou tem algum outro FII que você quer que eu faça aqui, que eu leia o relatório dele, comenta aqui embaixo, que assim que eu puder eu já faço um vídeo e a gente conversa mais sobre ele.